Fala, galerinha. Fala, galera. Boa noite, boa noite, boa noite. Ó, vou mostrar o vídeo para todo o livro para todo mundo. O livro aqui, ó. Aqui é Facebook, ali é Instagram, aqui é Facebook, aqui é Instagram. Todo mundo aí pode ver. Boa noite, galerinha. Vamos continuar a nossa leitura de 30 minutos todos os dias. Deixa eu entrar aqui no meu... Espera só um minutinho. Deixa eu entrar aqui no meu Facebook e compartilhar o vídeo. Oi, Karen, tudo bom? Boa noite. Karen, não sei se você sabe, todos os dias à noite, esse horário eu entro lá no meu canal na minha página do Facebook e eu leio com a galera. Tô lendo esse livro aqui, ó. Na verdade, eu tive essa ideia de ler para ler para os cegos, né? Tem pessoas que não conseguem ler. Então, eu comecei a fazer isso para ler para as pessoas. Eu comecei a ler para minha mãe, na verdade, né? Só que aí eu falei, pô, já que eu vou ler para minha mãe, eu vou ler para todo mundo. E eu tenho o hábito de ler todos os dias e é um hábito que mudou a minha vida. Então, se quiser ficar por aí, belezinha? Oh, yes. Deixa eu entrar aqui na minha página, no meu Facebook. A Karen já passou por aí, falou um oi aqui no Facebook. A galera não entrou. Impacto ao vivo. Opa, não continua. Aqui. Ok. Ok? Pronto. Compartilhado. E é isso aí. Bom. Galera que for entrando aí, eu não vou ficar respondendo as mensagens não. Então, se estiver gostando da leitura, curte, compartilha o Negai Shimasu. Falou? Manda pra galera aí. Cadê minha mãe? Minha mãe já entrou aí pra ouvir? Vamos lá. Bora lá, patroinha. Vamos lá. Bom, então nós estamos falando sobre os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. E nós estamos falando aqui sobre relacionamentos que são centrados. Então, centrado no cônjuge, a gente falou ontem, centrado na família, e agora nós vamos falar de relacionamentos que são centrados no dinheiro, beleza? Bom, mais um centro lógico e muito comum na vida das pessoas, ganhar dinheiro. A segurança econômica é a base para a existência de oportunidades e de agir em outras esferas da vida. Em uma hierarquia ou escala de necessidades, a sobrevivência física e a segurança econômica estão em primeiro lugar. As outras coisas importantes nem sequer são despertadas até que esta necessidade básica seja satisfeita, mesmo que minimamente. A maioria das pessoas enfrenta problemas econômicos. Muitas forças culturais mais amplas podem agir sobre nossa situação econômica e o fazem, causando ou ameaçando causar tais estragos que com frequência nos deixam preocupados, mesmo que isso não apareça em nível consciente. Muitas vezes, existem razões aparentemente nobres para se ganhar dinheiro, como o desejo de se cuidar da família. E essas coisas têm importância, mas o foco no dinheiro, como centro, provoca o efeito oposto do desejado. Pense novamente nos 4 fatores que sustentam a vida: segurança, orientação, sabedoria e poder. Suponha que eu dependa para me sentir seguro do meu emprego, renda ou riqueza. Como muitos fatores afetam esta base econômica, eu vivo ansioso e inquieto, cauteloso e defensivo contra qualquer coisa que possa afetar meus bens. Quando meu senso de valor deriva das minhas rendas, eu me torno vulnerável a tudo que possa afetá-las, mas o trabalho e o dinheiro por si
não fornecem sabedoria nem orientação, apenas um pouco de poder e segurança. Basta para mostrar as limitações do dinheiro como centro, que haja uma crise em minha vida, ou na vida de uma pessoa amada. As pessoas centradas no dinheiro normalmente deixam de lado a família e outras prioridades, presumindo que todos compreenderão que as exigências econômicas encontram-se em primeiro lugar. Conheço um pai que estava saindo com os filhos para o circo quando ligaram chamando para trabalhar. Ele se recusou. Quando a esposa sugeriu que talvez ele devesse ter ido trabalhar, o marido respondeu: haverá mais trabalho depois, e a infância é uma vez só. Pelo resto de suas vidas, as crianças se recordaram deste pequeno ato de prioridade, não como uma lição objetiva em suas mentes, mas como uma demonstração de amor que ficou registrada em seus corações. Fala aí, Edson, beleza, irmãozão? Tamo junto. Vamos lá. Relacionamento que é centrado no trabalho. Uma pessoa centrada no trabalho pode ficar viciada na sua atividade profissional, mergulhado na produção com o sacrifício da saúde, relacionamento com os outros e demais áreas importantes da vida. Sua identidade fundamental deriva do trabalho. Sou ator, sou escritor, sou médico, dizem. Considerando-se que o seu senso de valor está vinculado ao trabalho, a segurança é vulnerável a qualquer coisa que o impeça de continuar. Sua orientação é o resultado das exigências do trabalho. A sabedoria e o poder limitam-se às áreas ligadas ao trabalho, tornando-o ineficiente em outros setores da vida. Centrados nos bens. A força motriz de muita gente encontra-se nos bens. Não somente bens materiais, tangíveis como roupas da moda, casas, carros, barcos e joias, mas também os intangíveis, como fama, glória ou projeção social. A maioria de nós sabe, por experiência própria, o quanto este centro é especialmente frágil, simplesmente porque pode desaparecer rapidamente, influenciado por questões diversas. Se o meu senso de segurança se apoia na minha reputação ou nas coisas que possuo, viverei em um estado permanente de temor e preocupação de que esses bens possam ser roubados, perdidos ou perder o seu valor. Se me encontro na presença de alguém com renda, fama ou status mais elevado, eu me sinto inferiorizado. Na presença de alguém com menos renda, status ou fama, sinto superioridade. Meu senso de valor flutua constantemente. Não tenho constância, tranquilidade ou personalidade marcante. Tento permanentemente proteger e garantir meus bens, propriedades, investimentos, posição ou reputação. Todos nós já ouvimos histórias de gente que comete suicídio depois de perder suas fortunas, em uma queda brusca da bolsa, ou a fama em uma derrota política. Bom, centrado no prazer. Vamos lá. Outro centro comum, aliado próximo dos bens, é o do prazer ou divertimento. Vivemos em um mundo onde a satisfação imediata está disponível e é estimulada. A televisão e o cinema influenciam cada vez mais o aumento das expectativas das pessoas. Eles mostram na tela o que outras pessoas têm e o que fazem, em uma vida fácil e agradável. Mas, apesar de o brilho dos modos de vida centrados no prazer ser levados à tela, os resultados naturais desse estilo de vida, o impacto no íntimo da pessoa, na produtividade e nos relacionamentos raramente aparecem em detalhes. Prazeres inocentes com moderação podem fornecer o relaxamento para o corpo e a mente, além de unir a família e os amigos. Mas o prazer em si é incapaz de oferecer uma satisfação completa, duradoura ou a realização. A pessoa centrada no prazer, logo entediada com mais um degrau da escada do divertimento, exige cada vez mais. Dessa forma, o prazer seguinte precisa ser mais intenso e melhor, mais excitante, mais um pique maior. Uma pessoa neste estado torna-se extremamente narcisista, avaliando a vida em função dos prazeres que esta oferece para si aqui e agora. Férias demais que não acabam nunca,
filmes em excesso, TV o dia todo, exagero na hora de jogar videogames, abuso indisciplinado nos momentos de lazer, nos quais a pessoa adota a lei do mínimo esforço, desperdiçam pouco a pouco uma vida. Fazem com que o potencial de alguém permaneça adormecido, que os talentos continuem sem ser desenvolvidos, que a mente e o espírito tornem-se letárgicos e o coração angustiado. Onde estão a segurança, a orientação, a sabedoria e o poder? No limite estão no prazer de um momento fugaz. Malcolm nossa, o nome do cara é estranho. Muggeridge escreve A 20th Century Testimony, ou O Testemunho do Século XX. Aqui ele escreveu o texto dele lá. Vamos ler. Hoje em dia, quando olho para trás e analisando minha vida, o que às vezes faço, o que mais me intriga é que as coisas aparentemente mais sedutoras e importantes agora parecem mais fúteis e absurdas. Por exemplo, o sucesso, nos seus mais variados disfarces, ser conhecido e elogiado, prazeres ostensivos, como ganhar dinheiro e conquistar mulheres bonitas, viajar, ir de um lado para o outro do mundo e para cima e para baixo como Satã, explicando e experimentando tudo o que a feira das vaidades tem a oferecer. Interessante o pensamento desse cara aqui, né? Um retrospecto, todos esses exercícios de autossatisfação parecem pura fantasia, o que Pascal chamava de lamber a terra. Centrado nos amigos ou inimigos, as pessoas jovens são, em particular, não mais exclusivamente, mais suscetíveis de se centrar na amizade. A aceitação e a sensação de permanecer a um grupo distinto tornam-se importantes, quase supremas. O espelho social, distorcido e instável, torna-se na fonte dos 4 fatores que sustentam a vida, criando um alto grau de dependência dos humores, sentimentos, atitudes e comportamentos inconstantes dos outros. O centro nos amigos também pode se concentrar exclusivamente em uma pessoa assumindo algumas de suas características do casamento. A dependência emocional de um indivíduo, a espiral crescente da necessidade, conflito e as interações negativas resultantes geralmente surgem quando o centro recai em uma amizade. Quanto a colocar um inimigo no centro da vida? A maioria das pessoas sequer pensaria nisso, e provavelmente ninguém faria isso de caso pensado. Não obstante, o centro da sua vida na inimizade é bem comum. Em particular, quando não há alteração frequente entre as pessoas que estão em conflito real. Quando alguém acha que foi tratado com injustiça por uma pessoa, social ou emocionalmente representativa, fica muito fácil se preocupar com a injustiça e fazer da outra pessoa o centro da vida. Em vez de cuidar proativamente da sua, a pessoa centrada no inimigo reage impulsivamente aos comportamentos e atitudes de quem considera inimigo. Um amigo meu, professor universitário, ficou profundamente incomodado com as deficiências de um determinado administrador, com quem teve um relacionamento negativo. Ele se permitiu pensar no sujeito constantemente, até que isso acabou por se tornar uma obsessão. Essa questão o preocupou tanto que afetou a qualidade de seus relacionamentos com a família, a igreja e os colegas de trabalho. Ele finalmente chegou à conclusão de que deveria sair da universidade e aceitar um cargo de professor em outro local. Eu conheço uma história bem parecida. Mas você não preferia continuar a dar aulas na universidade se o tal sujeito não estivesse lá? Perguntei. Sim, preferiria, ele respondeu. Mas, como ele continua lá, sua presença é por demais nociva a todos os aspectos de minha vida. Terei de sair. Por que você colocou este administrador no centro de sua vida? Perguntei. Ele ficou chocado com a questão. Negou o fato. Mas eu mostrei que ele estava permitindo que o indivíduo e suas fraquezas deturpassem completamente
o mapa da vida, minando a fé e o nível do relacionamento com quem era importante para ele. Meu amigo finalmente admitiu que o indivíduo causava um impacto enorme sobre ele, mas negou que tivesse feito esta escolha. Atribuiu a responsabilidade pela situação lamentável ao administrador. Ele mesmo disse: não era responsável. À medida que conversávamos, ele foi se dando conta de que era, na verdade, o responsável real, mas que se tornara irresponsável ao não assumir a responsabilidade adequadamente. Muitas pessoas divorciadas se encaixam no mesmo modelo. Continuam sendo consumidas pela raiva, pela amargura e pelas justificativas em relação ao ex-cônjuge. Em um sentido negativo, psicologicamente, elas continuam casadas. Cada uma depende das fraquezas do antigo parceiro para justificar suas acusações. Muitos filhos mais velhos passam a vida odiando os pais, aberta ou disfarçadamente. Eles os culpam pelos abusos, negligência ou favoritismo no passado e centram sua vida adulta no ódio, vivendo o papel reativo e o ressentimento que o acompanha. O indivíduo que vive centrado nos amigos ou inimigos não possui segurança interna. O senso de valor é volátil, resultado do estado emocional ou do comportamento de outros. A orientação vem da percepção de como os outros vão responder e a sabedoria é limitada pela conveniência social ou por uma paranoia centrada no inimigo. O indivíduo não tem poder. O indivíduo não tem poder. As outras pessoas dão as cartas. Vamos lá, aquela pessoa que é centrada na igreja. Acredito que pessoas seriamente envolvidas com qualquer crença admitirão que ir à igreja não é sinônimo de espiritualidade interior. Existem pessoas que se preocupam tanto com rezas e projetos da igreja que ficam insensíveis para as necessidades humanas prementes que as rodeiam, contradizendo os próprios preceitos em que dizem acreditar tão profundamente. Existem outros que comparecem à igreja com menos frequência ou nem aparecem, cujas atitudes refletem o centro mais genuíno apoiado na ética judaico-cristã básica. Tendo participado a vida inteira das atividades organizadas por minha igreja e de grupos de auxílio comunitário, concluí que frequentar a igreja não equivale necessariamente a viver os princípios ensinados nas reuniões. A pessoa pode ser ativa na igreja, mas passiva quanto ao evangelho. Na vida centrada na igreja, a imagem ou a aparência podem se tornar a preocupação dominante para a pessoa, conduzindo a uma hipocrisia que mina a segurança pessoal e o valor intrínseco. A orientação vem da consciência social e a pessoa centrada na igreja tende a rotular artificialmente os outros com termos como ativo, inativo, liberal, ortodoxo ou conservador. Uma vez que a igreja é uma instituição composta por políticas, programas, práticas e pessoas, ela não pode, por si, dar a uma pessoa uma segurança profunda, permanente ou um senso de valor intrínseco. Viver os princípios pregados pela igreja pode fazer isso, mas a instituição apenas não. Tampouco pode a igreja dar a uma pessoa um senso constante de orientação. As pessoas centradas na igreja habitualmente tendem a viver alternando atitudes antagônicas, agindo, pensando e sentindo de determinado modo no Shabat e de outro nos dias comuns. Esta falta de integridade, unidade ou conjunto é uma ameaça suplementar à segurança, criando a necessidade de novos estereotipos e justificativas. Ver a igreja como um fim, em vez de considerá-la um meio para se atingir um fim, prejudica a sabedoria e o senso de equilíbrio da pessoa. Apesar de a igreja dizer que ensina às pessoas qual é a fonte do poder, nem a própria igreja afirma que ela é o próprio poder. Ela se considera um veículo através do qual o poder divino pode ser canalizado para a natureza humana. Interessante o ponto de vista do escritor.
Vamos lá. Centrado no eu. Vamos lá. Pessoas que são centradas no eu. Talvez o centro mais comum nos dias de hoje seja o eu. Sua forma mais óbvia é o egoísmo, que viola os valores da maioria das pessoas. Mas, se nos detivermos atentamente na maioria das abordagens do amadurecimento e da satisfação pessoal, encontraremos muitas vezes o eu em seu centro. Há pouca segurança, orientação, sabedoria ou poder no centro limitado fornecido pelo eu. Assim como o Mar Morto, na Palestina, ele aceita, mas nunca dá. Está estagnado. Por outro lado, fica atento ao amadurecimento da personalidade, dentro de uma perspectiva mais ampla, de aumentar a capacidade do eu para servir, produzir e contribuir de forma significativa. Cria as condições para um aumento dramático nos 4 fatores que sustentam a vida. Estes são alguns dos centros mais comuns a partir dos quais as pessoas abordam a vida. Muitas vezes é mais fácil reconhecer o centro da vida de uma pessoa do que o centro de sua vida. Verdade. Você conhece provavelmente alguém que coloca o dinheiro acima de tudo? Provavelmente conhece alguém cuja energia é voltada para justificar a posição assumida em um relacionamento negativo? Se olhar bem, conseguirá por vezes ver além do comportamento atingido no centro que o cria. Identificando o seu centro. Essa parte é melhor. Mas onde você se encaixa? Qual é o centro de sua própria vida? Muitas vezes não é fácil descobrir isso. Talvez a melhor forma de identificar o seu próprio centro seja olhar detidamente os fatores de sustentação de sua vida. Se você se identificar com uma ou mais das descrições contidas nas páginas seguintes, pode segui-las até chegar ao centro a partir do qual elas fluem. Um centro que pode estar limitando sua eficácia pessoal. Muito comumente, o centro de uma pessoa é uma combinação destes, ou de outros centros. Muitos indivíduos são resultado de influências variadas que regem suas vidas, dependendo das condições externas ou internas. Um centro específico pode ser ativado até que as necessidades exigentes sejam satisfeitas. Então, um outro centro torna-se a força que impulsiona. Conforme a pessoa oscila de um centro para outro, o resultado relativo é uma volta de montanha-russa pela vida. Em um momento a pessoa está por cima, em outro está por baixo, esforçando-se para compensar as fraquezas e buscando forças em outras fraquezas. Não há uma orientação consistente, nem uma sabedoria duradoura, nem valor intrínseco ou identidade. É claro que o ideal é criar um centro límpido, a partir do qual se possa desenvolver consistentemente um alto grau de segurança, orientação, sabedoria e poder, possibilitando a proatividade e conferindo coerência e harmonia a todos os setores da vida. Os princípios no centro. É isso quando as pessoas têm os princípios no centro da vida delas. Vamos lá. Ao centrarmos nossas vidas em princípios corretos, criamos a base sólida para o desenvolvimento de 4 fatores que sustentam a vida. Nossa segurança vem do conhecimento de que, ao contrário dos outros centros baseados nas pessoas ou coisas sujeitos a mudanças frequentemente e constante, os princípios corretos não mudam. Não podemos confiar neles. Os princípios não regem nada. Eles não ficam irritados, nem nos tratam mal. Eles nunca pedem divórcio ou fogem com o nosso melhor amigo. Eles não tentam nos passar a perna. Eles não enchem nosso caminho de atalhos e ajudas superficiais. Eles não dependem do comportamento dos outros, do meio ou da última roda para ter validade. Os princípios não morrem. Eles não ficam conosco hoje e somem amanhã. Eles não podem ser destruídos pelo fogo, por terremotos ou levados por ladrões. Os princípios são verdades profundas, fundamentais, verdades clássicas, denominadores comuns genéricos. Eles são linhas estreitamente interligadas, tecendo a vida com exatidão, consistência, beleza e força. Isso aí, galera. Quando você tem princípios, é essa aí que você vira. Bom, aí ele colocou uma tabela aqui, para você entender
qual é o seu tipo de centro? Como que é a sua vida ela é centrada no quê? Se a sua vida é centrada no seu cônjuge, se é centrada na sua família, se é centrada no dinheiro, se é centrado no trabalho, se você é centrado nos seus bens, no prazer, se você é centrado nos amigos, se você é centrado no inimigo, se você é centrado na igreja ou se você é centrado em si mesmo, tá? Aí ele colocou uma tabelinha, então eu vou falar para vocês, galera, vocês vão ter que comprar o livro para vocês entenderem a tabelinha aqui, tá? Porque é difícil explicar uma tabela assim, né? Tá bom? Então, ou vocês vêm aqui e pegam emprestado, pode pegar emprestado comigo se quiser, não tem problema não. Vem tomar um café comigo que eu mostro a tabela. Mesmo em meio às pessoas ou ocasiões que parecem ignorar os princípios, podemos nos consolar com a certeza de que estes são maiores que as pessoas ou as circunstâncias, e que milhares de anos de história insistiram ao seu triunfo repetidas vezes. E mais importante ainda, podemos ficar tranquilos por saber que podemos comprovar a validade destes em nossas vidas, por meio da nossa própria experiência. Não somos oniscientes, admito. Nosso conhecimento e nossa compreensão dos princípios corretos se restringem à função de nossa falta de consciência de nossa própria natureza e do mundo à nossa volta, em função da onda de teorias e filosofias passageiras, em desarmonia com os princípios corretos. Essas ideias desfrutam de aceitação passageira, mas, como tantas outras antes delas, desaparecem pois não foram construídas sobre uma base sólida. Somos limitados, mas podemos ampliar as fronteiras das nossas limitações. A compreensão do princípio do nosso próprio amadurecimento nos permite sair em busca de princípios corretos, com a certeza de que, ao aprender mais, conseguimos focalizar com maior clareza as lentes através das quais vemos o mundo. Os princípios não mudam. A noção que temos deles, sim. A sabedoria e a orientação que acompanham a vida centrada nos princípios derivam de mapas corretos. Originam-se nas coisas como elas são, foram e serão realmente. Mapas corretos permitem que vejamos claramente onde desejamos ir e como chegar lá. Podemos tomar as decisões usando as informações acertadas, e isso tornará sua realização possível e plena de significado. O poder pessoal que vem com a vida centrada nos princípios é o poder da proatividade individual, da autoconsciência, da compreensão, e não se limita em função de atitudes, comportamentos e ações dos outros, ou pelas diversas circunstâncias e influências do meio que restringem outras pessoas. A única limitação real do poder encontra-se nas consequências naturais dos próprios princípios. Somos livres para escolher nossas ações, baseando a escolha nos princípios corretos, mas não somos livres para escolher as consequências dessas ações. Lembre-se, quando pegamos uma vara por uma ponta, pegamos também a outra ponta. Beleza, galera? Vou parar aqui na página 150 e amanhã a gente continua falando sobre os princípios, tá? Beleza? Deixa eu pôr o marcador aqui. Muito obrigado por quem seguiu hoje. Se você ver o vídeo depois e gostar, curte, compartilha. O livro que nós estamos lendo é esse. Eu vou mostrar para o pessoal do Instagram lá. Vou mostrar aqui o pessoal da nossa página do Facebook. Tá? Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Na verdade, esse livro aqui, deixa eu fazer um resumo para quem está vendo agora, é o seguinte: esse cara, primeiro, ele mostra o que as pessoas são centradas, quais são os erros da maioria das pessoas, por que elas não têm sucesso na vida. Então ele mostra o que você tem que se focar, quais são os hábitos que você tem que desenvolver para que você tenha sucesso. Mas o sucesso que ele fala não é sucesso apenas em uma área de sua vida. Não é sucesso apenas, tipo assim, ganhar dinheiro, só o sucesso profissional. Ele fala de sucesso pessoal, de desenvolvimento pessoal. Ele fala de desenvolvimento profissional. Ele fala de sucesso na família. Ele fala de sucesso na saúde. Ele fala de sucesso em todos os aspectos da nossa vida.
Então é um livro muito interessante. Então se você está gostando, acompanhe a gente aí. O nosso próximo vídeo vem amanhã às 11 horas da noite, às 10h30 da noite, na verdade. Eu estou começando um pouquinho mais cedo, porque às 11 horas eu faço alguns treinamentos aqui, umas meditações que eu gosto de fazer antes de dormir. Então, até amanhã. Se você gostou, se você acha que alguém vai curtir, curte, compartilha, ajuda a gente a mudar o mundo, levar essas coisas boas pro resto do planeta. Falou, galera? Então, até mais. Aloha!